Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 24 de abril, que é o dia 114. Vamos continuar no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10 até o capítulo 3, versículo 31. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então, o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim, o Senhor deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Estas são as nações: os filisteus, com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamat. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e serviram aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Narim. E os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes com cerca de 40 centímetros de comprimento e prendeu a arma à coxa direita. Depois, onde ficou escondida debaixo da roupa, levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: "Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei." Eglon ordenou: "Não fale ainda", e mandou todos os seus servos sair. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala no andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: "Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor." O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão profundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso, esperaram. Mas, como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: "Siga-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos." Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixavam ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Depois de Eude,
Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. E agora, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 34. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas, aqui partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu o reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E agora vamos continuar em Salmos, capítulo 92, versículo 1, até o capítulo 93, versículo 5. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem. Me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus,
Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram ao Senhor e as águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que os trondos dos mares, mais poderoso que as ondas que receberam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. E agora em Provérbios, capítulo 14, versículo de 1 a 2. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Até amanhã, no dia 115.